Pedro Rosa, convidado. Henrique Lima Leite. Pedro, o quê? Oi, desculpa. Estava lendo aqui. Tá. É que eu deixei meu telefone, meu microfone aberto e estava lendo o nome das pessoas. Ah, ok. Eu vi aqui convidado Pedro Rosário. É isso? Ah, tá. Isso, Pedro Rosário, de Santo André. Eu vi aqui também que a Valéria. Não sei se ela está me ouvindo. Boa noite, Valéria. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo em ordem, tudo ok. Que bom. Você está em Santo André, Valéria? Estou sim, hoje eu estou em Santo André. Ah, tá ok, tá bom. Amanhã eu vou estar em São Paulo, lá na Credifisco. Mas hoje eu estou em casa, seu Pedro. Tá bom. Bem, já está quase na hora de, assim que terminar, já ir descansar, né? Nossa assembleia, né? Ah, é. Já são 18 horas. Eu não consigo ativar a câmera, olha que engraçado. Ah, agora consegui. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Só informando a todos que a reunião vai ser gravada, tá? Ah, ok. Valéria, quando grava a reunião, ela é gravada só em áudio ou tem áudio e vídeo? Áudio e vídeo. Ah, ok, tá bom. Só para saber, que eu Tá. não conheço. E aí, Henrique, você está bem? Está me ouvindo? Estou bem, sim, seu Pepe. Tranquilo. É, eu vi aqui embaixo. Eu estou só xeretando aqui para ver quem é que está presente. Você está no escritório da Credifisco? Não, tô em casa. Ótimo. Tem um número de pessoas? Agora tem mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10. A gente tem alguns convidados aqui, né? Sim. Cooperados, Oi, nós o temos Ricardo 10. aqui. Boa tarde para vocês. Ricardo. Tudo bem? Foi só esperando o senhor Flávio Werneck e o Antônio Damasceno entrar, tá? Dos conselheiros. Leoneide já entrou? Tá aqui. Ricardo O Petros, Éder tudo bem? também. Tá faltando o Éder também, só um instante. Oi, Pedro, tudo bem? Ah,
Ô, Felipe, a sua imagem aí não virou? Agora ficou correto. Você falou comigo, Pedro? Henrique, Isso, quem chamou? Felipe aqui. Oi, Felipe. Dá para fazer a contagem aí para ver se a gente pode começar a reunião? Sim, vamos lá. Henrique, Diogo, Felipe, José Munhoz, Leoneide, Luiz, Marcelo Coutinho, Pedro Rosário, Picos e Wagner. 10 pessoas cooperados que podem votar. Já tem 10. Tem 10. Então, beleza. Então, vamos começar a assembleia. Eu queria propor o Henrique como presidente dessa assembleia, que ele está à frente desses trabalhos. Alguém se oponha ou alguém gostaria também de nomear? Aprovado. Aprovado. Ok, perfeito. Aprovado. Henrique, Opa, pode falar de novo, Felipe? você pode nomear um secretário? Ah, sim. Marcelo Coutinho pode ser o secretário? Oi, Pode me acompanhar? eu acho que hoje eu não posso não, cara. Tem como ser outro? Eu tinha falado com você, inclusive, ontem. Ah, tranquilo. Deixa eu ver aqui outra pessoa. Wagner? Eu nunca fui secretário, só ia tomando nota das. Isso. Isso. Pode ser? Depois eu vou explicar. Sim. Depois eu vou explicar também, Wagner, sobre a ata, tá? A gente está com um parceiro aqui, um escritório parceiro, que vai realizar a ata para a gente. Então, a gente vai terceirizar esse trabalho, tá? Ok. Ok. Então, beleza. Então, pode ler o edital de convocação, Henrique? Valéria, você pode compartilhar, por favor? Ok, estou compartilhando. Vocês estão vendo? Ainda não. Agora sim. Perfeito. Então tá. Vamos lá. Edital de convocação, Assembleia Geral Extraordinária. O presidente da Cooperativa de Crédito Mútuo de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, Credifisco, sob o CNPJ número 04-546-162-1000, contrário 80, e NIRI número 35400067896, no uso das suas atribuições legais estatutárias, convoca os 850 associados em condições de votar para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, em sua sede social na Avenida Rangel Peçanha 271, oitavo andar, sala 81, CEP 010-17-000, Centro, São Paulo, e na plataforma digital do link www.credifisco.com.br/AGE 2022-01, no dia 10 de novembro de 2022, obedecendo os seguintes horários e quórum para sua instalação.
sempre no mesmo local. 1. Em primeira convocação, às 16 horas, com presença de 2/3 dos associados. 2. Em segunda convocação, às 17 horas, com a presença de metade mais 1 do número total de associados. E 3. Em terceira e última convocação, às 18 horas, com a presença de no mínimo 10 associados para deliberar sobre a seguinte ordem do dia. Primeira, deliberar sobre a incorporação da Cooperativa de Crédito Mútuo de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, Credifisco, pela Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo de Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais, Limitada, Cooperforte, constituída em 21 de agosto de 1984, sob CNPJ número 01658-426-1000 ao contrário 08, e NIRI número 534-000000076, dígito 1, sede, administração e foro jurídico na cidade de Brasília, Distrito Federal, SCS, quadra 9, Torre C, edifício Parque Cidade Corporate, salas 901 a 905, e 1203 e 1204, no CEP 70308200. Pode baixar um pouquinho, Valéria, por favor? Valéria, pode rolar um pouco a página, por favor? Item número 2. Já fiz isso, não tá vendo? Tá perfeito. Desculpa. Item número 2. Escolher os nomes da comissão mista, cujo objetivo é elaborar os estudos necessários à efetivação da incorporação da Cooperativa de Crédito Mútuo de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, Credifisco, pela Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo de Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais, Limitada, Cooperforte, sob o CNPJ 01-658-426-1000, ao contrário 08. Ok. Felipe, você vai falar alguma coisa? Podemos dar início aqui? Contando aqui, estamos em quórum, né? Quórum mínimo. E vamos prosseguir. Perfeito. Então, vamos lá. Eu vou, primeiramente, aqui de uma forma bem sintetizada, tá? Eu vou falar uma apresentação aqui, 2, 3 slides só, para falar sobre esse processo, né? Tentar apresentar em números a Cooperforte, tá? Então, Valéria, abre para mim o PPT, por favor. Enquanto isso, para falar aqui para os associados, cooperados que estão, a gente tem um convidado, tá? Está participando aqui com a gente o José Ricardo Guimarães. Ele trabalha na Cooperforte, tá? Então, ele está aqui na qualidade de ouvinte, tá? Para acompanhar nossa AGE aqui, sem direito a voto. E também temos aqui a Carla e também o Dr. Reginaldo. Eles são um escritório de advocacia, né? Parceiros da FNCC, da Federação Nacional, né? Das Cooperativas de Crédito. E eles vão apoiar a gente aqui na questão jurídica também, tá? O Dr. Reginaldo também tem experiência nessa questão de incorporação, já participou das incorporações. Até depois, eu peço até para ele dar uma palavrinha mais para frente aí, desse processo que ele já vivenciou, né, para dar a opinião dele, né? E as questões legais, né, que envolvem, tá? Então, vamos lá, Valéria, pode passar. Estão conseguindo ver? Sim. Então, Okay. basicamente, aí é o texto sobre a AGE, né? O que regula a AGE dentro do nosso estatuto, tá? A gente separa a AGE de AGO, né? Já teve uma AGE esse ano para deliberar sobre a questão da reforma do estatuto, né? E essa segunda AGE do ano para tratar desse tema específico, né? Pode passar, Valéria. A gente fez um extenso trabalho de comunicação, né? A gente vai até além do que é exigido aí pelos regulamentos, né? A gente faz a publicação no jornal com 10 dias antes da Assembleia, a gente faz diversos comunicados em redes sociais, Facebook, Instagram, a gente manda mensagens para o WhatsApp dos cooperados, né, que tem o cadastro em dia, a gente manda e-mail também, e também a gente faz algumas ligações para os cooperados que têm mais participação com a cooperativa, né, para tentar fomentar e cada vez mais, né, a participação dos cooperados dentro das nossas reuniões, né, da GE. Pode passar? Então, o que é esse processo de incorporação, né? Tem uma cooperativa de crédito, que é a Cooperforte, né? Muitos aqui já ouviram falar, já comentamos aí em outras situações também. Ela
é uma cooperativa de um tamanho bem maior que o nosso, né? Olhando os números aí, fica bem claro isso. Eles têm mais de 150 mil associados, enquanto a gente está por volta de 800 associados, né? Eles foram fundados em 1984, né? 38 anos aí de mercado, né? Tem os ativos aí superiores a 2,8 bilhões, né? Se a gente for ver o nosso tamanho, a gente está na ordem de 10, 12 milhões, né? Então, é algo assim bem diferente, uma cooperativa bem maior que a gente, né? Eles distribuem sobras, né? Nos últimos anos aí eles vêm distribuindo sobras na casa aí de 46 milhões no último ano, né? Somar todas as sobras aí, né, trazendo para valor presente, desde a sua fundação, eles distribuíram quase 1,5 bilhão de reais, né? Eles têm também o rating, né, pela A+BR, pela Moody's. Então, eles é uma cooperativa de tamanho assim, de grande porte, vamos dizer assim, né? E além aí da plataforma digital deles, né, que é 100% digital, né, tudo via aplicativo, né, atendimento, abertura de chamado, pedido de empréstimo, investimento, etc. Né? A gente começou uma conversa inicial com eles, né, foi apresentada uma proposta, né, de incorporação, né, a gente estudou preliminarmente dentro do conselho, né, dentro do conselho foi aprovado esse estudo, a gente chegou em alguns números preliminares ali, a gente viu que seria interessante para os cooperados, principalmente a cooperativa da Credit Fiscal, em vista principalmente de sobras, né, questão de atendimento mais profissional, né, a plataforma mais digital, e a gente sabe que a Credit Fiscal, ela vem andando um pouco de lado em relação ao número de cooperados, né, o patrimônio, né, a gente não está conseguindo alavancar, não está conseguindo crescer da forma como o mercado atual ele exige, né, porque hoje em dia ou você cresce, né, ou você morre, né, é o que a gente tem observado, né, depois o doutor Reginaldo pode até dar uma palha e falar da experiência deles aí, do que eles estão vendo também. E aí abriu essa janela de oportunidade, né, a Cooperforte tem interesse de expandir o negócio dela, principalmente para o estado de São Paulo, onde tem atuação, que hoje eles não têm uma cobertura muito boa, e foi apresentado essa questão. A gente está submetendo à AGE agora essas duas perguntas, né, assim, para deliberar, na verdade, justamente em função desse trabalho prévio que foi feito, né. Antes de abrir para discussão, perguntas, eu gostaria, se possível, o doutor Reginaldo desse uma palavrinha sobre o processo jurídico que envolve uma incorporação, né? E também da experiência dele, do que ele está vindo no mercado em relação a isso. Pode ser, doutor Reginaldo? Claro, com certeza. Boa noite para todo mundo. Eu sou o Reginaldo, aí já fui apresentado. E a gente vem, nos últimos anos, vendo que esse processo de incorporação ou de aglutinação de cooperativas, ele vem sendo cada vez mais frequente, de uma forma de fortalecer o sistema, de somar pontos fortes. E quando a gente fala em incorporação, a gente fala, mas eu estou sendo absorvido por uma cooperativa. Muitas vezes uma cooperativa ela é incorporada porque ela não está bem das pernas, o que não parece ser o caso aqui. Parece que há um interesse mútuo de somar forças, ainda que haja uma diferença grande de tamanho, vocês são interessantes para a Cooperforte, assim como a Cooperforte é interessante para vocês. Eu prefiro tratar esse tipo de incorporação quando não é uma incorporação exigida pelo Banco Central. Olha, você está fora de limites patrimoniais, essas coisas. Eu prefiro tratar como uma fusão velada. Por que uma fusão velada? Nós estamos fazendo uma fusão, estamos juntando forças. Só que o processo de fusão, que é tratado pela Lei das Cooperativas, a Lei 5.764, ele fala que quando você faz uma fusão, você pega dois CNPJs e eles deixam de existir, você cria um novo. E a gente sabe a dificuldade que é você obter a parte registral, essas coisas todas. Então, a gente faz, vamos dizer, uma incorporação como modelo, mas, na verdade, é uma fusão. Nós estamos juntando forças, tá? Estamos buscando aprimorar pontos fracos e fortalecer o que já é mais forte. E é nisso que vem sendo focadas incorporações na forma como vem sendo feita essa. Tá? Não é uma incorporação exigida. Muitas vezes a cooperativa escorregou, deu algum problema, o Banco Central vai lá e fala, ou a gente vai intervir ou você aceita ser incorporado por alguém.
Ou faz, às vezes, a gente já vê até incorporação forçada. Ó, essa cooperativa aqui é do mesmo setor, vamos fazer a absorção dela. No caso, é um casamento, né? Então, do lado de lá, a Cooperforte também está fazendo uma assembleia para verificar se há interesse nessa incorporação, se há interesse em juntar forças, se há interesse nesse casamento. E a lei fala que você faz uma assembleia de um lado, uma do outro. Aprovou, não quer dizer que houve a incorporação, houve a aglutinação. Vocês nomeiam uma comissão que vai compor uma comissão mista entre as duas sociedades para, nesse período que antecede a formalização do ato de aglutinação, para que vocês possam avaliar a situação de cada uma, ver como vai ficar o negócio, ou seja, fazer as amarras para o negócio ser o mais proveitoso para o destinatário final da cooperativa, que é o sócio. Então, é um processo um pouquinho mais trabalhoso. Essa assembleia de hoje ela não é finalística, tá? É uma assembleia instrumental, onde a gente aprova a ideia de incorporação, se for o caso, e, se for aprovada, os membros que vão participar desse processo para buscar os melhores elementos e a melhor formatação do novo negócio. Tá? Não sei se eu fiz claro, mas acho que eu não quero tomar muito tempo de vocês. Estou à disposição aqui, tá? E a gente vai dando suporte na medida que for demandado. Perfeito. Eu acho que deu para colocar tudo na mesma página, né? Valéria, volta, por favor, o documento. Ok. Boa noite, eu sou Neide Lopes, eu sou do Conselho de Administração. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Durante todo esse processo, o nosso CNPJ some, nós desapareceremos, ficarão só os senhores. Como que funciona na verdade? Tem time para esse processo desse desaparecimento, ou seja, vingará apenas o CNPJ dos senhores e a nomenclatura dos senhores? Não sei se eu me fiz entender. Leonete, Valéria, por favor, primeiro passa o slide, deixa o próximo, e eu vou responder a Leonete. Vamos lá, Leonete. São etapas, né? Caso seja aprovado aqui hoje, né, a gente vai trabalhar em cima dessa comissão mista, que a gente vai definir várias regras de como será a nova, vamos dizer assim, a fusão velada das duas cooperativas, né? Caso a gente faça um estudo, seja aprovado na próxima GE, que é uma GE conjunta, né, das duas cooperativas, e aí seja homologado pelo Banco Central, o CNPJ da Credifisco deixa de existir, tá? Ele vai ser absorvido, vai ser incorporado para dentro do guarda-chuva da Cooperforte, tá? Então, acho que respondi a tua pergunta, né? Mais perguntas. O regramento da Cooperforte é o mesmo regramento da Credifisco em questão de capital inicial? Como é que funciona? Ou isso é detalhe futuro, que a comissão vai levantar e etc. e companhia? Assim, algumas informações a gente já tem, né? Mas o grosso do trabalho é na comissão, né? A Cooperforte, ela trabalha com capital social também, obviamente, mas eles têm um valor de, se eu não me engano, R$50 mínimo, né? No qual você não precisa aportar mais capital, tá? Mas esse tipo de resposta, né, com mais clareza, a gente vai ter no estudo da comissão para ser apresentado como proposta na próxima AGS, se for o caso, se for aprovado hoje. Porque é interessante que, assim, não nos foi apresentado nossos pontos fortes, nossos pontos fracos, pontos fortes da Cooperforte, que a gente sabe que é forte, no nome já diz. Então, esse tipo de coisa, a gente vai detalhar ainda, né, Leonide? Essa primeira... Por mais que na reunião do conselho, né, a gente conversou bastante sobre o processo, a gente trouxe alguns números, né? Formalmente, é hoje que se define a comissão para entrar nesses valores, nesses números que você está falando, tá? Que aí a gente vai ter acesso mais dentro dos balancetes. Não é nem tanto valores, Henrique, é questão de procedimento mesmo, do que vai acontecer, de como será,
Porque valores vão pelo balanço, né? Valores é patente no levantamento do balanço, que é obrigatório via Banco Central e via contabilidade em si, regramento de princípios contábeis geralmente aceito, né? Tá, perfeito. Pessoal, só um Vou ponto aqui. fechar aqui meu... Tá. Eu acabei não falando, né? A Lene fez a pergunta, mas a gente já está em tempo aqui de questionamentos, tá? A gente já encerrou a apresentação ali, tá? Agora a gente vai participar para os questionamentos aí antes de deliberar, tá? O doutor Jean levantou a mão? É só uma questão aqui, eu vou ler para vocês o que a lei fala sobre como funciona. São 3 artigos e 2 parágrafos. Tá? É a Lei 5764, essa aqui é a Lei das Sociedades Cooperativas. A Lei das Cooperativas, o regime jurídico das cooperativas de crédito, ele se divide em 2 leis. A Lei 5764, que trata da estrutura dela, e a Lei Complementar 130, que ela foi recentemente alterada pela Lei Complementar 196, que trata do regime operacional das cooperativas. E a lei que nos interessa, que trata da fusão, incorporação, desmembramento de cooperativas, é a Lei 5764, é uma lei de 1971, e ela fala tranquilamente: pela incorporação, uma sociedade cooperativa absorve patrimônio, recebe os associados, assume as obrigações e se investe nos direitos de outra ou outras cooperativas. Na hipótese prevista nesse artigo, serão obedecidas as mesmas formalidades estabelecidas para a fusão. E aí eu vou ler como é que funciona a fusão, porque então a mesma regra da fusão é a regra da incorporação. Então onde tiver escrito fusão na regra aqui, eu vou ler como incorporação. Deliberada a incorporação, cada cooperativa interessada, o que nós estamos deliberando hoje é o interesse, tá? Não é propriamente dita a incorporação. Deliberada a incorporação, cada cooperativa interessada indicará nomes para comporem comissão mista, que procederá aos estudos necessários à constituição da sociedade, tais como levantamento patrimonial, balanço, plano de distribuição de cotas, destino de fundos de reserva e o projeto de estatuto. Tá? Aprovado o relatório da comissão mista e constituída a Assembleia Conjunta, os respectivos documentos serão arquivados para aquisição da personalidade jurídica perante a junta comercial competente. Tá? Então, todo esse processo, que a gente está falando, é um processo complexo, mas ele envolve tudo: números, estrutura, operação e autorização externa, que é o mais importante. A gente não pode deliberar nada. Está tudo valendo aqui, vamos fazer incorporação. Bateu no Banco Central e o Banco Central fala: olha, não estou aprovando isso aí. É lógico que hoje ele é muito favorável a isso. Ele vê como um fortalecimento do sistema de crédito cooperativo. Mas a regra é essa. Tá? A definição ela vai se dar a partir de agora. Então, a cooperativa, hoje, se for deliberado, ok, positivo, vamos continuar com o processo de incorporação, a cooperativa continua funcionando normalmente, tá? E essa comissão vai buscar os elementos para compor essa nova sociedade. E a lei fala isso, que fusão e incorporação é a mesma coisa, só que uma deixa de existir e essas coisas todas. Então, a gente pega esses elementos, bota na mesma panela, tá? Vê como é que vai sair o resultado, que comida que nós vamos preparar dali. E aí o detalhe. A comissão, e eu já vi isso, coloquei isso até para o Henrique. Eu já peguei caso, não é a primeira vez que eu participo de um processo desse, que a comissão declinou. A comissão chegou e antes da Assembleia virou para os pares dele na cooperativa e falou: olha, estava tudo muito bonito, mas a hora que a gente chegou ali, vimos que não era nada daquilo, ou era diferente. E declinaram. Então, não é um processo sem volta. O processo sem volta é a partir da próxima Assembleia, a partir do momento que você tenha acesso a dados, que hoje talvez seja até protegido por sigilo entre as duas cooperativas. Mas até a próxima Assembleia é um processo que ele tem que ser avaliado, reavaliado e trazido para os senhores, numa próxima Assembleia, como isso vai funcionar. Mas o processo em si é simples. Assembleia de um lado, Assembleia do outro.
trabalho vai ficar para os membros da comissão mista de cada cooperativa. Perfeito. Alguém mais? Desculpe, eu só não entendi a história do novo estatuto, porque... E aí, se desaparece o CNPJ, praticamente a Credifisco é absorvida pela Coperforte. No meu olhar, não sei, vesgo, prevaleceria o estatuto da Coperforte? Ou vai ter um outro cheio de apêndice? Não, não necessariamente. O estatuto ele é algo vivo. Tá? Ele é vivo, ele deve se adequar à necessidade do que você está vivendo no dia a dia. Então, vocês têm anseios. Olha, que naturalmente a Coperforte vai ter que alterar o estatuto dela para colocar. Estamos trabalhando com o pessoal da fiscais de renda do Estado de São Paulo, vão ter que adequar. Apesar deles já não serem livre admissão, não sei, não olhei o estatuto deles, mas eles vão ter que fazer a adequação do estatuto. Não é eles, a gente tem que entender que não é eles que estão aquela esponja, eles não estão absorvendo a gente como uma esponja. Eles estão somando forças com a gente e nós vamos ter participação ativa. Normalmente, esse tipo de incorporação que eu estou colocando para vocês, que é a incorporação pacífica, ou seja, estou juntando forças, é uma incorporação onde você leva os teus anseios e a outra cooperativa que está incorporando também traz os dela para vocês comporem um estatuto novo conjunto, que contemple os anseios de todo mundo. Perfeito. Alguém mais quer fazer algum questionamento? Não, para mim acho que ficou claro, né, essa questão, é o Ricardo Picos falando, né, essa questão da comissão e dos passos iniciais, né, da análise que vai ser feita para a conclusão do prosseguimento ou não. Para mim ficou claro isso. Perfeito. Wagner e Luiz, quer comentar alguma coisa? Eles sempre estão participando nas reuniões. Para mim está claro também, por enquanto. Valéria, pode voltar, por favor, a tela? Ok. Volta um slide, por favor. Então, pessoal, se ninguém tiver nenhum questionamento, a gente pode iniciar deliberando aqui sobre o item 1, tá? Eu só vou pedir aqui, Jaqueline, por favor, só vamos dar uma conferida aqui na lista, verificar aqui se todo mundo, se aparecer alguém que não seja cooperado, que não pode votar, só para ter esse controle aqui também, tá? Tá. José Neto Barbosa. Eu não conheço José Neto. Se alguém quiser se pronunciar. Cooperado. É cooperado também? É cooperado, aqui de Santos. Perfeito, Cooperado. ótimo. Acho que Perfeito. Cooperado. Tá. Pessoal, então assim, eu vou repetir aqui a primeira pergunta, tá? Deliberar sobre a incorporação da Cooperativa de Crédito Mútuo e Servidores Públicos do Estado de São Paulo, Credifisco, pela Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo de Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais, limitada Coperforte, constituída em 21 de agosto de 1984, CNPJ sobre o número 01-0658-426-1000, contrário 8, e NIRI número 534-00000761, sede, administração e foro jurídico na cidade de Brasília, Distrito Federal, SS, quadra 9, Torre C, edifício Parque Cidade Corporate, salas 901 a 905, e 1203 e 1204, CEP 70308200. Felipe, acho que a gente pode fazer, então, deliberar sobre esse item, correto? Sim, podemos. Tá. Então, quem for a favor, por favor, levante a mãozinha, né, do Teams, para a gente poder contabilizar.
tá bom? Vou dar um tempinho aí para todo mundo aí, para quem não conhece o Teams também, se ambientar. Eu mesmo estou com dificuldade aqui. Ah, consegui. Eu ergui a mão, mas eu não sei se ela está aparecendo. É o Ricardo Picos falando. Deixa eu ver aqui. Tá aparecendo. Tá sim. Pedro Rosário, deu a mão levantada? A sua não, Rosário. A sua tá abaixada, tua mão. Os funcionários não, né? Não. Sobre orientação do jurídico, segundo o nosso estatuto, os funcionários não podem votar. Pois bem, todo mundo votou aqui. Eu só vou perguntar para quem não votou, para ver se está na sala. Tem a Carla, a Jaqueline, o José Ricardo, Leoneide, Vale. Ok. Dos associados aqui, pelo que eu estou vendo, a Leoneide votou. Vamos contar então, por favor? A minha mão não está levantada? Está levantada agora, Leoneide. Agora está levantada. Eu vou contabilizar aqui então. A gente teve... Vou começar de cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 pessoas que votaram sim. Jaqueline, por favor, confirma para mim, vê se é esse número mesmo. Fazer uma dupla checagem. Isso mesmo, Henrique. Foi isso mesmo. Votaram. 14 associados. Tá, então deixa eu ver aqui quem não votou para ver se faz sentido perguntar se é não, né? Então, todos os cooperados em situação de votar votaram por sim, tá? Presente na sala. Ok. Eu vou encerrar esse item e vou para o segundo item agora, tá? A Valéria e a Jaqueline não são cooperadas? Podem votar também, né? Não. Por orientação do jurídico, Wagner, nosso estatuto, ele não permite que funcionário ativo, né, possa votar, tá? A lei fala que aquela pessoa que, ainda que seja sócio, mas tenha vínculo de emprego com a cooperativa, não pode nem votar nem ser votado, não pode nem apresentar proposta. Tá? Compreendi, obrigado. É da lei. Perfeito. Então, o item 1 foi aprovado, tá? Por unanimidade. Henrique, esse José Ricardo não é... Não. O José Ricardo da Cooperforte. Ele está assistindo. Não, mas tinha um que era cooperado aí que estava agora. Você lembra o nome? Tranquilo. José Neto. Ele é de Santos, colega de Santos. Isso. Ele votou? Votou? Votou. Ah, tá bom. Então tá, perfeito. Então vamos para o item 2. Escolher os nomes da comissão mista, cujo objetivo é elaborar os estudos necessários à efetivação da incorporação da Cooperativa de Crédito Mútuo de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, Crédito Fisco, pela Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo de Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Limitada, Cooperforte, CNPJ 01-658-426-0001, dígito 08. Para esse item aqui, a gente tem que escolher 3 nomes, tá? A Cooperforte fez a AG dela na segunda-feira, já escolheu 3 nomes, né, funcionários deles. E aqui a gente está dando como sugestão para Crédito Fisco o Felipe da Silva Munhoz, presidente, eu, Henrique Lima Leite, e a Valéria, tá? Assistência de governança. Agora eu vou perguntar para vocês concordam com esses 3 nomes por parte da Crédito Fisco para compor a comissão mista? Sim. Ordem, Henrique. Só levantar a mão, então, por favor. Eu não entendi. Repete, Henrique, por favor. Eu não entendi. Vamos lá. A gente tem que escolher 3 nomes para a comissão mista, né, que já foi discutida aqui, e a sugestão desses 3 nomes por parte da Crédito Fisco é o Felipe, eu e a Valéria, tá? Felipe, Henrique e Valéria. A Valéria, você e quem mais? O Felipe Munhoz. Eu, Felipe. Mas os dirigentes podem compor essa comissão? Podem. Podem ou devem? Podem. Mas a Valéria vai como secretária?
Não tem hierarquia. É uma comissão de 3 pessoas lá da Credifisco que a gente vai estudar, analisar os números juntos, tá? Eu não entendi, Henrique. Vamos lá, de novo. Essas 3 pessoas, tá? Não tem hierarquia entre elas, né? Eles são representantes da Credifisco, para fazer o estudo de viabilidade da incorporação. Henrique, tem 2 mãos levantadas que eles querem falar? Vou dar oportunidade para eles. Seu Pedro, eu acho que o pessoal levantou a mão para votar, tá? Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, pode falar no áudio, por favor. Mas estamos em votação. Seu Pedro, não entendi. Estamos em votação? Sim, eu abri para votação. Eu gostaria de sugerir que colocasse um dos doutos do Conselho Fiscal para fazer parte dessa comissão. Porque, assim, vocês já estão com a mão na massa. Felipe, Henrique, Valéria, e aí é questão de sugestão, é questão de trabalho, de sugestão, na verdade, né? De elaborar os projetos, as coisas aí. Eu gostaria de sugerir alguém do Conselho Fiscal, dos doutos do Conselho Fiscal. Tem o Picos, tem o menino aí, como é que o Werneck, tem o Rosário, fazer parte da comissão. O pessoal do Conselho Fiscal quer se manifestar? Deixa eu fazer uma pergunta, Ricardo Picos, estão me ouvindo? Sim. Essa comissão, no mínimo, são 3 participantes, é isso? Não, Ricardo, são, pelo que a doutora Reginaldo pode me corrigir aqui, mas são 3 pessoas, a princípio, tá? Nem mais nem menos. Quer dizer, tá, não pode ser nem mais, nem menos, tem que ser 3, é isso, número fechado. A lei não determina um número. E sem suplente, que se declinar, acabou a comissão? A lei não determina um número de pessoas, mas, via de regra, até para não dar muita confusão, é uma comissão que normalmente é formada por 3 pessoas de um lado e 3 pessoas de outro. Não existe poder de voto, não existe poder de deliberativo dessa comissão. Essa comissão é a comissão que vai pegar os elementos de um lado e elementos do outro, construir um modelo novo e apresentar para a Assembleia no futuro. Entendi. Agora deixa eu então fazer uma pergunta, Ricardo Picos falando aqui. Nessa comissão, então, seria interessante que também tivesse participação do pessoal da Copperforte, ou não? Nesse momento, só internamente. A Copperforte já montou a comissão dela, já elegeu a comissão dela na segunda-feira. E a partir da eleição da nossa, a nomeação da nossa, eles vão começar a se reunir para desenhar esse modelo que vai ser apresentado numa Assembleia Conjunta no futuro. O modelo que pensamos é esse. Vale a pena, não vale? Ok, entendi. Então, se o número não é um número fechado, eu sugiro, então, até por eventual vacância, de repente, não sei, em vez de eliminar, né, de permanecer 3 pessoas no conselho, que aumentasse, então, mais uma, não sei. O que eu tenho dúvidas, talvez acho que é José Ricardo, que é da Copperforte, se a Copperforte já montou a comissão dela com 3 pessoas, se a gente montando uma com maior número, talvez a gente nomeasse nossos 3 e mais 3 suplentes, alguma coisa nesse sentido, mas a gente não teria que ter um número igual de um lado e do outro, até para a gente ter essa equidade. Poderia passar essa informação, acho que é José Ricardo, né? Se ele poderia passar essa informação para a gente. Meu nome é José Ricardo, eu estou aqui como ouvinte, né, mas eu posso esclarecer essa dúvida. Nós constituímos 3, até por orientação, nós participamos de uma participação com o próprio Banco Central. O Banco Central é que orientou a gente a montar
pelo menos uma comissão de 3 pessoas de cada cooperativa. Normalmente, elas têm que ser justamente paritárias para poder haver uma certa igualdade de interesses e tudo mais. Então, não é necessário que sejam iguais, mas foi montado dessa maneira. E com essa orientação, a nossa Assembleia já indicou os 3 participantes. Né? É do corpo técnico, nós somos todos funcionários aqui da Cooperforte, né? Somos técnicos, ajudamos a montar o primeiro estudo, esse breve estudo que a gente montou para poder indicarmos para continuarmos o processo e assim por diante, né? Então, se houver uma deliberação diferente, eu vou ter que levar para o conselho ver se vai permitir, porque isso já foi votado, já foi deliberado, né? Então já não foi colocado. Pelas nossas orientações que a gente recebeu, nós devemos reunir algumas vezes, já montando uma estrutura de como vai funcionar, para levar para a Assembleia Conjunta. O objetivo é esse. Não vemos necessidade assim de colocarmos substitutos. Um suplente, porque sem eles não vai continuar o processo. Não, o processo vai sendo dado continuidade, que é um processo agora muito mais de juntar documentos, verificar situações financeiras, estruturais, né, para ver como é que vai ficar a partir daí com a relação conjunta a partir de quando for autorizada a incorporação. Porque mesmo depois de aprovado, o doutor falou sobre isso, a gente aprovado na Assembleia Conjunta, só vai funcionar depois que o Banco Central deliberar. Entendeu? Só vai funcionar mesmo depois que o Banco Central deliberar e ele vai escolher, olha, a partir de tal data é que vocês vão funcionar. Então, a partir daí é que vai ser montado todo esse esquema. Essas informações que eu posso fornecer para vocês. Ok, então, com esses esclarecimentos, então eu retiro o que eu coloquei, então, permaneçam então essas 3 pessoas, sentar para ter essa equidade de composição, ok? Perfeito. Alguém tem mais alguma questão sobre esse item da Eu comissão? continuo insistindo, porque assim, já são diretores, estão aí na frente da cooperativa. Os outros são de corpo técnico do outro lado, não são diretores. Então, deveriam incluir, minha sugestão, pelo menos um membro dos doutos do Conselho Fiscal, da nossa. Ô, Henrique, posso falar alguma coisa para o pessoal entender, que eu acho que é interessante reforçar que a comissão não vai decidir nada. Quem vai decidir vai ser a próxima GE. Então, é igual, acho que eu não esqueci o nome do colega aí da Cooperforte, é uma atividade burocrática. Eles vão analisar Quem é que está falando? É o Éder, Leoneide. Tudo jóia? Ô, Hélio, não vai decidir nada, mas esse preparo para levar para a Assembleia é tudo. É ferramental, porque já vai pronto para a Assembleia, é ferramental. Então, eu me refiro ao preparo. Olha, Neide, só para você, quem está fazendo a incorporação, né, a Cooperforte vai incorporar. Então, no fundo, a gente não tem muito o que analisar do balanço da Cooperforte. Aí eles vão solicitar informação para a gente. Então, basicamente, é solicitar informação, ver se faz sentido concluir o processo e a gente vai votar isso ainda. Então, o Henrique, o Felipe, a Valéria não tem poder nenhum de decidir nada. Quem está decidindo aqui é a Cooperforte, ela vai dar o ok, e aí a gente depois ainda vai falar, não, a gente prossegue com o processo ou não. Então, acho que, e se o pessoal ainda acha, a gente pode votar, se inclui ou não essa pessoa que a Leonide quer e segue aí o barco. Eu volto a falar, essa questão de balanço é técnico, e muitas vezes cai na maionese também. É técnico, tem que obedecer às regras de contabilidade geralmente aceita, e também não é tudo isso, entendeu? Não é tudo isso. Então, eu sugiro, volto a sugerir, um dos doutos do Conselho Fiscal. Fechei.
Posso falar? Boa noite. Sim, vai lá, Flávio. É o Flávio Werneck, eu sou membro do Conselho Fiscal. E eu entendo assim, ela está sugerindo um dos nomes do membro do Conselho Fiscal, do membro do Conselho Fiscal. Eu entendo que essa sugestão dessa comissão composta pelo Felipe, pelo Henrique e pela Valéria atende às necessidades e eu estou satisfeito com ela. E então eu não pretendo me candidatar a essa vaga que a Leoneide está criando para nós. Eu acho que tem que ser 3 iguais a Copperforte, mas se for assim, se a gente quiser continuar debatendo o assunto, a gente faz uma votação de exclusão de um dos membros e inclusão de um membro que a Leoneide indique. Mas eu já digo que se ela me indicar do Conselho Fiscal, eu não vou aceitar, porque eu estou satisfeito com a atual. Posso falar, Ricardo? Ricardo Picos. Fala, Ricardo, por favor. É o seguinte, a composição, Felipe, Henrique e Valéria, está ótimo. A participação do Conselho Fiscal nessa comissão, eu acho que, de repente, até seria interessante que o Conselho Fiscal não participasse. Por quê? A gente acompanharia o desenvolvimento, né, até da conclusão dos trabalhos, a forma como que eventualmente vão ser levantadas essas questões, e submetendo, inclusive, ao Conselho Fiscal podendo estar opinando, né, eventualmente por fora. Aí eu penso que, de repente, participando do Conselho, poderia estar, eventualmente, tendo alguma interferência, né? E eu entendi a preocupação da Eneida, da colega, mas eu acredito que se faz desnecessário, viu, Eneida? A gente poderia estar, do resultado dos trabalhos levantados, da forma do procedimental, isso está sendo submetido para o Conselho Fiscal, eventualmente, para a gente levantar alguma questão que entendemos que seja relevante. Fica essa minha sugestão, e a gente manteria esse corpo da comissão. Ok. Pedro Rosário, eu gostaria de falar que eu acompanho o voto do Flávio Werneck e do Ricardo. Perfeito. Bom, antes da gente colocar, então, o item 2 novamente para votação, alguém quer fazer mais algum comentário? Pois bem. Valéria, volta novamente, por favor, o documento. Vou colocar na tela. Pois bem. Então, o item 2, né, eu já li, tá? Vamos votar ele agora, tá? A escolha do nome da comissão mista, a sugestão é o Felipe Munhoz, eu, Henrique Leite, e a Valéria Abid, tá? Então, quem concorda, por favor, levante a mãozinha na ferramenta do Teams. Agora eu vou pedir para a mamãe mandar o dinheirinho lá conosco, porque eles mandaram tudo, tá? Vai ver os comprometizinhos, aí vai você levar lá uma produção. E aí, tá brincando? Pois bem, deixa eu ver aqui. A Carla, Jaqueline, José Ricardo, Natália, Reginaldo e Valéria. Ok, então pelo que eu estou vendo aqui, por unanimidade, todos que têm condição de votar podem votar, votaram pela aprovação do item 2, tá? A sugestão desses 3 nomes. Jaqueline, só confere para mim, ver se é isso mesmo, ver se eu... Não é unânime. Eu dei o meu parecer, o meu ponto de vista, não foi acatado, deve ser constado de ata. Okay. Eu vou me abster. Tá, tudo bem, que eu falei anônimo porque a tua mãozinha estava levantada aqui. Tudo bem. Não. Vamos considerar, então. Baixa a mão. Baixa a mão. Ok, então a gente teve só um voto contrário. E eu queria voltar a um ponto que o senhor da Copperforte falou, que a Valéria não votaria nem poderia ser votada. Pode ser votada agora? Foi isso que eu entendi? Deixa eu esclarecer. A Valéria ela não votou agora, pelo que me parece. Mas foi votada. Não, eu não votei. Ela não pode exercer cargo eletivo. Ela foi nomeada, tá? É diferente.
Ela foi nomeada parte da comissão. Ela não foi eleita, ela não está exercendo nenhum cargo, ela foi nomeada. Nós estamos nomeando uma comissão aqui. Só ressaltando, dona Leoneide, eu não sou da Copperforte, não, tá? Perfeito. Então, Jaqueline, registre, então, que teve só uma abstenção, que foi da Leoneide, tá? E as outras pessoas votaram sim, tá? Pelo que eu pude conferir aqui. Bom, deliberando sobre os 2 itens, né? Eu acho que foi até que rápido aí, comparado com outras reuniões que a gente já teve no passado, né? Era um assunto delicado. Não sei, Felipe, você quer falar alguma coisa para encerrar a reunião? Algum comentário? A gente vai fazer um bom trabalho bastante diligência, e o que for o melhor para todos os cooperados da Credit, a gente vai buscar trabalho conjunto super forte. E o objetivo é crescer dentro do Estado de São Paulo e aumentar o número de cooperados para essa nova fase da Credit Suisse, né? Aí você poderia passar mensagem. Perfeito. Então, pessoal, agradeço aí a presença de todos aí que dispuseram tempo para participar dessa AGE, né? Vamos continuar com o trabalho, tá? Essa comissão mista já deve começar o trabalho ainda essa semana, e a gente vai mantendo todos informados, né? Novidades, né? Reunião do conselho, do CA, né? Algo que seja pertinente, a gente também vai comunicando aí para outros canais, e vamos tentar ser bem célere em relação a esse trabalho aí, tá? Agradeço a todos aí, boa noite, tá? E até uma próxima. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal.